Agora o mercado imobiliário está aqui no bairro Paredões, exatamente na Avenida Delfim Moreira, número 93, na Estimol. É que o programa de hoje vai falar sobre segurança e segurança do seu patrimônio, da sua casa, da sua residência. A gente vai falar como você deve cuidar para manter e usar o seu extintor de incêndio. Quem está do meu lado é Moisés Américo, diretor da empresa. Moisés, obrigado pela sua presença com a gente no mercado imobiliário. Quais são os cuidados que a pessoa... Primeiro, a gente queria... os cuidados que a pessoa deve ter na manutenção do extintor de incêndio? Olha, extintor, ele tem que ficar em local adequado para que a temperatura não o faça baixar a pressão. Quando você for acionar, se ele estiver em um local muito quente, ele já não tem mais gás, ele não tem mais nitrogênio para fazer a pressão para sair o pó, né? Moisés, assim, e as pessoas ficam muito naquela dúvida, mas se é fogo em papel, se é um curto-circuito, quais são as diferenças dos extintores de incêndio para usar em cada tipo de fogo? O CO2, que é o gás carbônico, esse é o ideal para fogo em elétrica. O AP, que é o extintor de água pressurizado, é o extintor usado para apagar fogo de madeira, papel. E o PQS, pó químico seco, o pó é carbonato de sódio, tá? Pressurizado com nitrogênio, que também tem a pressão para sair como o AP. Tá? Esse é usado tanto na elétrica, tanto na parte de madeira, papel. Esse é um extintor mais variado. Tá? A pessoa que vai utilizar, numa necessidade que ela tem para utilizar o extintor de incêndio, ela precisa de algum treinamento, alguma coisa, ou é de fácil utilização? O ideal que seria dado um curso, principalmente em condomínios, tá? Seria ideal. Inclusive, nós já fizemos uma proposta para a Polícia Militar da cidade, para a gente começar a dar um curso para os condutores de veículos automotor. Tá? Então, quer dizer, se quem está vendo a gente, algum motorista, alguma pessoa de algum condomínio, algum síndico, tiver interessado, vocês poderiam fazer esse tipo de curso? Faremos o curso, é só nos ligar que nós fazemos o curso e é gratuito. E a Estimol, ela faz tanto a venda como também a recarga de extintores? Exatamente, nós vendemos extintores novos e fazemos a recarga. E somos credenciados pelo Inmetro. Que é uma coisa fundamental nessa questão de segurança. Exatamente, pois na cidade hoje temos 2 empresas credenciadas e temos mais algumas pessoas que trabalham, porém terceirizando, que não são credenciadas pelo Inmetro. Moisés, a gente falando dessas questões de manuseio, né, de identificação do tipo de fogo e do tipo de extintor, então essa experiência conta muito. Há quanto tempo a Estimol já está no mercado? Bem, a Estimol já está no mercado há 29 anos. Ela funcionava em Mossoró, a princípio, depois ela foi para Natal e, vendo a necessidade de Mossoró e tendo deixado uma grande clientela nossa sem cobertura, por solicitação deles, resolvemos voltar para Mossoró. E já estamos há 1 ano funcionando aqui de novo. No quadro Direito Imobiliário do programa de hoje, nós vamos conversar com o advogado Ramires Fernandes sobre o excesso de taxas que são cobradas dos consumidores na hora de adquirir um imóvel. Ramires, mais uma vez, obrigado pela sua presença no mercado imobiliário. Quais são as taxas que podem ser consideradas abusivas? Pois é aquela observação que a gente sempre tem dito aqui no programa. Na hora de fechar o contrato, o cliente tem que observar exatamente o que é que está sendo cobrado naquele contrato. Há muitas queixas na justiça de clientes que se queixam de taxas abusivas, taxas que oneram a questão do contrato. Basicamente, o que é que se pode ser cobrado nesse contrato? O cliente tem que ficar atento, certo? Na questão do crédito que ele está contratando junto à construtora, que é o crédito que vai auferir o valor daquele imóvel. Juntamente com esse crédito, a construtora ela pode cobrar, no caso, a comissão do corretor que está realizando o serviço pela compra e venda daquele imóvel. Dentro também dessas taxas que podem ser cobradas, tem aquelas taxas de questão da inadimplência. Aquele consumidor que não paga a parcela mensal em dia, ele pode, a construtora, cobrar
juros de mora pelo atraso, bem como pode cobrar correção monetária daquela parcela que ficou em atraso, além de multa prevista no contrato por quebra contratual. Esse juro, a Justiça tem fixado que ele não deve ultrapassar 1% ao mês, certo? E a multa contratual ela não pode passar de 2% do valor do contrato. Ramires, nessa questão de consulta, a Serasa, a SPC, isso pode ser cobrado? Pois é, essas taxas que visam haver a idoneidade do consumidor como consulta ao banco de dados de restrição ao crédito, Serasa, SPC, esses custos jamais podem ser repassados ao consumidor. Faz parte do risco do negócio. E quem tem que arcar com os custos dessas taxas tem que ser as construtoras. Então, com relação a essa consulta, não pode jamais inserir no contrato do consumidor. Com relação a honorários advocatícios, até que ponto eles podem ser cobrados? Questão de taxa por serviço de prestação de serviços advocatícios. As construtoras, as imobiliárias, as corretoras, elas detêm a faculdade, e é sempre bom lembrar que é salutar ter assessoria jurídica de um profissional técnico da área da advocacia, no caso, o advogado, certo? Na parte administrativa, para reger os contratos, ler, interpretar os contratos, durante essa fase, o ônus de arcar com despesas e honorários advocatícios é daquele que vende o imóvel, ou seja, é da construtora, do corretor ou então da imobiliária. Acaso esse consumidor, após a entabulação do contrato de compra e venda, vier a gerar um caso de o processo ir para a justiça, de questionar o seu contrato judicialmente, acaso ele saia derrotado, certo? A construtora ela pode exigir, no caso o vencido, pode exigir do derrotado o pagamento dos honorários sucumbenciais, que é o ônus que a justiça impõe àquele que perdeu a ação em ressarcir a parte vencedora em honorários advocatícios sucumbenciais. Nesse caso, o ônus é do consumidor. Quer dizer então que os honorários advocatícios só podem ser cobrados se a empresa entrar na justiça? Exato. Resumindo, de forma conclusiva, a gente pode dizer o seguinte: na seara administrativa, durante a questão da fixação do início do contrato, o ônus é de quem vende o imóvel. Se por acaso houver necessidade de ir à justiça, se foi causado pelo consumidor, o ônus, no caso, é do consumidor. Hoje o mercado imobiliário vai abordar um assunto que está sendo muito discutido em Mossoró: a relação do aeroporto com a construção civil na cidade. Muitos empreendimentos verticais deixaram de ser tocados à frente à obra em função de restrições criadas pelo Ministério da Aeronáutica. Foi criado o que nós chamamos de um cone, de um raio de 4 quilômetros, onde não pode haver prédios a partir de determinada altura. Isso significa uma defasagem, uma freada na construção civil, que não deixa de ser uma das grandes molas mestras do desenvolvimento econômico de qualquer local. A gente está aqui com o lado do presidente do Sindicato da Construção Civil em Mossoró, o Weber Siqueira, e do vereador Genivan Vale, que participou na semana passada de uma comitiva e uma reunião com o Ministério da Aeronáutica. Weber, começando por você, o que está significando esse impedimento criado pelo Ministério da Aeronáutica com relação ao Comar com as construções em Mossoró? Bom, desde julho do ano passado, que nós vemos sofrendo com as restrições de uma portaria, uma nova portaria do Ministério, que restringe radicalmente as elevações aqui em Mossoró. Principalmente no que nós não esperávamos, de um raio, que eles chamam de zona interna de aproximação, um raio de 4 quilômetros a partir do aeroporto. E isso fez com que a prefeitura, tendo que obedecer uma legislação que é de proteção aos aeroportos, que é de segurança nacional, a não emitir os seus alvarás. E isso levou a uma quase parada dos nossos empreendimentos, e que sofremos, como eu disse, mas já estamos próximos de uma solução. Esse problema não afetou só as construtoras de Mossoró, mas também as construtoras de fora que investem aqui. Alguns empreendimentos até foram negados.
ela impede, o que é bom a gente dizer o seguinte, não só as empresas de fora, as empresas de Mossoró, mas quaisquer tipos de elevações, torre de telefonia, caixa d'água, tudo que se eleve do solo, existem as restrições. Então as pessoas veem muito a indústria da construção, o mercado imobiliário, mas na verdade todo e qualquer tipo de elevação aqui em Mossoró sofreu restrições. O vereador Genivan Vale, na semana passada, fez parte de uma comitiva que foi até Brasília e teve uma reunião com o ministro da Aeronáutica para discutir exatamente esses problemas do aeroporto em Mossoró. Vereador Genivan, primeiro, obrigado por você estar aqui com a gente. Foi tirada alguma solução disso? O senhor viu alguma perspectiva positiva para a construção civil com relação ao aeroporto? Sim, eu acho que a coisa mais interessante que nós vimos, Tuca, é a união da classe política. O Sinduscom, né, a gente tem que parabenizar o Sinduscom, capitaneado pelo Weber, conseguiu mobilizar os empresários locais e esses empresários, né, com a pujança que já é conhecida dessa indústria da construção civil, conseguiu mobilizar a classe política. Então, eu particularmente fiquei extremamente feliz quando vi todas as correntes, todas as cores ali em Brasília, sentado com um único pedido, né, pedindo ao ministro, né, que não deixasse a nossa indústria da construção civil entrar em crise. Que aí todo mundo, não precisa nem a gente dizer aqui, se a indústria da construção civil parar, não precisa nem a gente aqui elencar os danos que viriam, não só a Mossoró, mas a toda a região oeste. Então, eu acho que esse foi o primeiro ponto, o ponto principal, e que a gente deve parabenizar a classe política potiguar, nossa bancada federal, e a gente espera que possamos ver, né, com outros problemas, aquele empenho que nós vimos, né, dessa bancada para resolver esse problema. Um outro ponto que eu acho interessante é que nós vimos lá, que foi deixado nas entrelinhas pelo tenente brigadeiro Ribeiro, né, e após a reunião com o ministro, nós permanecemos lá fora, né, tanto eu como o Weber, como a secretária Cátia Pinto, Alexandre, o Sivaldo, enfim. Ficamos conversando lá para que nós pudéssemos realmente tirar dúvidas, né, se o que nós tínhamos ouvido na palestra do tenente brigadeiro Ribeiro, se era realmente o que nós estávamos entendendo, e para nossa felicidade é realmente o que nós já sabíamos aqui, que o artigo 94 da resolução 256 permite que o município capitaneie para si a responsabilidade numa área, que é essa área que o Weber falou anteriormente, denominada de aproximação interna, que nós possamos dizer que ali é a área de interesse público e que as construções possam ocorrer. Então, o brigadeiro deixou claro que o que realmente não pode é no cone que já existia, né? Então, se nós construirmos dentro desse raio, desse novo diâmetro criado pela portaria 256, que é de 4 km, mas não adentrarmos dentro do cone, que é de pouso e decolagem, as restrições não mudarão muito. Então, ficou claro para a gente que agora basta que o Executivo encaminhe à Câmara um projeto de lei dizendo que essa área que hoje, né, está sendo proibida de se edificar, dizendo que é de interesse público, que a Câmara irá aprovar, e aí a Prefeitura não mais terá que pedir permissão ao Comar, né, não terá que pedir mais alvará, e sim comunicar ao Comar que em áreas tais estarão sendo construídas edificações com X pavimentos. Então, eu acho que foi extremamente proveitosa. A gente aqui sabe que muitas vezes somente crítica à classe política. A gente gostaria de mais uma vez, parabenizar toda a nossa bancada federal, né, que atendeu um apelo, né, dos empresários moçoroenses, e a gente espera, Tuca, que no máximo em maio nós vejamos mais uma vez a nossa indústria da construção civil aí, né, deixando de demitir e passando a admitir, para a felicidade de todos nós moçoroenses. Bom, Weber, foi um resultado positivo, né, pelo que a gente viu, pelo que o Genivan acabou de colocar para a gente, mas você teve uma reunião anterior a essa também, né? Você já participou de 2 encontros, um em Natal com a governadora, né, e agora esse novo encontro no Ministério da Aeronáutica. Como é que o senhor vê hoje isso? O senhor também tem essa mesma visão positiva? O senhor acha que agora a coisa vai? Olha, como bem disse o vereador Genivan, e aqui eu quero fazer um parêntese, desde o início que ele nos procurou, nós não procuramos. Ele se inteirou
E é tanto que ele aprendeu muito rápido. Ele se inteirou e participou dessas reuniões com a gente, com interesse não político, mas com interesse de ajudar o segmento produtivo de Mossoró. Nós tivemos uma reunião com a prefeita, onde já nós colocamos esse artigo que Genivan muito bem falou, né, da possibilidade dela usar desse artigo. E fomos depois, a governadora do estado, ela nos acompanhou, a prefeita nos acompanhou, e a governadora sentiu, né, ficou sensível àquilo que nós tanto falávamos, pedíamos, que era a união da classe política daqui do estado do Rio Grande do Norte para resolver um problema muito grave. Né? Como você bem disse, nós somos a mola mestra desse crescimento de Mossoró. E não era possível que nós ficássemos na contramão da história. Em todo o Brasil está havendo esse boom do mercado imobiliário, das construções, e que Mossoró não poderia ficar refém, né, de uma legislação. Teríamos que cumprir, mas procurarmos uma forma do cumprimento dessa legislação não prejudicar, né, os setores produtivos de Mossoró. E a governadora nos levou ao ministro. E lá, toda a nossa bancada unida, procurando, né, uma forma de imediato solucionar esse problema da emissão dos alvarás. E nós tivemos o nosso ministro nos informou, nos indicou a saída, que era esse artigo 94 da 256, como o brigadeiro Miranda, que logo após a reunião nós tivemos com ele, e Genivan, e Alexandre e Kátia, né, e eles abriu nossa cabeça para que levássemos à prefeita essa solução. E acreditamos que logo mais, agora em maio, nós tenhamos essa solução, enquanto o outro aeroporto, que daqui uns 5 ou 10 anos, se Deus quiser, nós tenhamos um aeroporto de médio porte aqui em Mossoró. Mercado Imobiliário. Oferecimento MN Imóveis. Criar imóveis planejados. Compra certa. Construtora Paiva Gomes. André Oliveira Imóveis. Contrel Construções. Portal Imóveis. Capital Negócios Imobiliários. Aliança Imobiliária e Construtora Massai.